Olá, hoje nós vamos estudar o livro de Jó, capítulo 24, e que em nome de Jesus, que o Senhor ele abra o nosso entendimento, traga sabedoria, discernimento espiritual, aquilo que nós vamos estudar, clareza, e que o Senhor ele fortaleça a nossa fé mediante esse estudo. Amém? Vamos lá. A oração, visto que do Todo-Poderoso se não encobriram os tempos, também poderia ser traduzida como porque os tempos não estão armazenados pelo Todo-Poderoso. O paralelismo da segunda parte pode ser uma indicação de que a palavra tempos faz alusão aos dias estipulados para o julgamento de Deus. A remoção de limites, sinalizações de caminho no Oriente Médio equivalia à apropriação indevida de terras. Era um crime sério que sujeitava a pessoa à maldição divina. Deuteronômio 27:17. É irônica a reclamação que Jó faz a Deus por permitir que pessoas arranquem uma criança do peito de sua mãe. Pouco antes, ele havia se queixado de que Deus não o arrancara do peito de sua mãe logo depois de ele haver nascido. Jó 3:12. Nesta transição entre listas de pecados sociais e crimes, Jó protesta por Deus ignorar aqueles que clamam por ajuda, já que Deus estaria supostamente ignorando seus próprios clamores. Os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo. É uma boa tradução do texto em hebraico. O significado da palavra luz, no versículo 16, é exatamente no crepúsculo. Os contextos dos versículos 14 ao 16, mas também pode denotar ao amanhecer. Os ladrões minavam, numa tradução literal, cavavam as casas à noite. As paredes das casas eram feitas de tijolos de barro, os quais poderiam ser perfurados pelos ladrões. A expressão que de dia assinalaram pode ter outro sentido, o de que se calaram durante o dia. As palavras sendo conhecidos, sentem os pavores da sombra da morte, também poderiam ser traduzidas como porque têm familiaridade com os terrores da grande escuridão. Sobre as palavras da sombra da morte, leia Jó 3:5. Estes versículos sobre o destino final dos perversos são problemáticos. Soam mais como as palavras dos amigos do que as de Jó. Sendo assim, os críticos geralmente as atribuem a Zofar, que não possui qualquer parte no terceiro ciclo de diálogos, ou a Bildade, cuja última fala é bastante curta. Porém, devem ser consideradas palavras de Jó, porque é provável que estivesse reproduzindo o ponto de vista de seus amigos para depois contestá-lo. Então, meus queridos, ao observar a sociedade, Jó se convenceu de que a justiça de Deus estava em falta. Aqueles que guardavam suas leis não eram recompensados e os ímpios não eram julgados pelo mal que faziam. Deus devia definir épocas para ministrar a justiça. A alteração das divisas era uma falta grave. Confiscar animais como pagamento de dívidas era imperdoável, principalmente do órfão e da viúva. Cuidar das viúvas, dos órfãos e dos pobres era um dever de integridade e era prioridade aos olhos do Senhor. Os necessitados temiam viajar nas estradas com receio de serem assaltados pelos ímpios. Os pobres eram deixados à mercê de seus opressores ímpios. Eles trabalhavam no campo e vinha ou ajuntavam o que sobrava depois que os ceifeiros passavam. Na falta de boa roupa, que por vezes era cruelmente confiscada pelos ímpios, os pobres ficavam expostos ao tempo e à mercê dele. Diversas vezes, a criança órfã e as viúvas eram vítimas dos poderosos. Os pobres trabalhavam pesados sob condições opressivas, contrariando a dignidade humana. Comida e bebida lhes eram negadas. Não era permitido que recebessem parte da colheita que eram contratados para ceifar. O cereal, o vinho e o azeite de oliva eram recursos fundamentais. Jó reclamou que Deus não corrigia a injustiça predominante.
Trata-se de uma queixa bem conhecida dos profetas. Contudo, a verdade é que Deus age a seu tempo. As pessoas más se valem da proteção de que a escuridão oferece para cometer crimes detestáveis, como assassinato, adultério e roubo, que violavam o 6º e o 7º e o 8º mandamento. Não conhecem a luz, indicam que os ímpios se trancavam em suas casas, como uma pessoa que sela um documento. O escuro é amigo dos malfeitores, por isso a luz os apavora. Jó adaptou seu argumento ao ensino de seus amigos acerca do repentino fim dos ímpios. Assim como os objetos que flutuam nas águas descem corrente abaixo, os ímpios também passam, e seus bens adquiridos com desonestidade se tornam inúteis. Quebram-se os ciclos de sua injustiça e eles são esquecidos. Ainda que o lucro dos ímpios por afligir os indefesos seja grande, ele não irá protegê-los do poder de Deus. Ainda que se sintam seguros, Deus não está alheio à sua impiedade. A prosperidade dos ímpios durará pouco. Jó reconhecia que Deus pode e irá julgar. Sua justiça apenas parece demorar. Embora seja possível que os ímpios morram antes do tempo, eles morrem sem serem levados a juízo nesta vida. No 21, versículo 22 ao 34. Jó desafiou seus amigos a contradizerem sua tese. Capítulo 17, versículo 10. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus soberano sobre todas as coisas, e o Senhor é aquele que vê todas as injustiças cometidas pelo homem. Embora pareça que o mal fique impune, nada passa desapercebido aos teus olhos, Pai. Senhor, nós temos visto muitos ímpios explorando os mais fracos, assim como Jó descreveu, Senhor, nesse livro, pessoas que roubam, pessoas que oprimem os pobres, as viúvas, os órfãos, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus que se importa profundamente com os vulneráveis. Nem sempre, Pai, a justiça ela é imediata, os maus prosperam por um período, mas isso não significa que o Senhor tenha aprovado as suas atitudes. O julgamento do Senhor acontece no tempo certo, ó Pai, nós cremos nisso. Que em nome de Jesus jamais venhamos perder a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, ó Deus. Que nós possamos confiar no Senhor, no teu caráter, ó Pai, justo, ó Pai. E que no tempo certo o Senhor fará justiça, ó Pai, porque o Senhor é o juiz perfeito. O Senhor conhece todas as ações do homem e julgará cada pessoa com justiça, ó Pai. Nós cremos nisso. Nós cremos que o Senhor é um Deus que continua no controle. Nós cremos que o Senhor é um Deus que tudo vê. Nós cremos que o Senhor é um Deus que ama a justiça. E no tempo certo o Senhor fará prevalecer a verdade. Que nós possamos permanecermos fiéis, Senhor, a cada dia, praticarmos o bem, ó Pai, obedecermos, Deus, a Tua palavra e confiarmos na justiça do Senhor sobre a terra, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela Tua bondade, por cada bênção recebida. Levantamos sempre um altar de louvor e adoração ao Senhor. Que nós venhamos ser gratos, ó Pai, no nosso coração, ó Pai, porque essa é a vontade do Senhor. Que possamos render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que em nome de Jesus possamos nos mantermos firmes na fé, estejamos firmados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso libertador, o nosso Deus, o nosso rochedo, o nosso escudo. O Senhor é a nossa torre alta. Senhor, que a cada dia o Senhor transforme, Deus, as nossas mentes, que possamos ser transformados pela renovação das nossas mentes, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nós clamamos a Ti, ó Pai,
Que o Senhor nos ensine a adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, porque é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Senhor, nós oramos agora também, Pai, pelos nossos amados, ó Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor derrame boa saúde, que tudo lhes corra bem, Senhor, assim como vai bem, Senhor, a nossa alma. Paizinho, nós clamamos que possamos ser cheios do conhecimento da vontade do Senhor, de sabedoria, ó Pai, entendimento espiritual, que a cada dia o Senhor nos ensine a amar e a perdoar, que nós possamos ser sinceros uns com os outros, ó Pai, e que o Teu amor, Deus, seja derramado sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça a nossa vida espiritual, ó Pai, que sejamos fortalecidos com poder pelo seu Espírito Santo. Senhor, nós agradecemos, ó Pai, todas as orações respondidas. Nós levantamos, Senhor, um altar de adoração ao Senhor, que possamos orarmos, Senhor, a cada dia e confiarmos que o Senhor é aquele que luta por nós, que guerreia as nossas causas, ó Pai, e que para o Senhor nada é impossível, não há coisa demasiadamente difícil para o Senhor, ó Pai. O Senhor, ó Deus, pode todas as coisas, Senhor, e nós cremos nisso, ó Pai, que possamos ter experiências profundas contigo, que a nossa fé seja ativada e alinhada à vontade do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a nossa família, Pai, vai visitando, ó Deus, a cada um, visita, Senhor, a nossa nação, ó Deus, e tem misericórdia de nós, ó Pai, liberta-nos, Senhor, de toda opressão do maligno, liberta e cura, Senhor, a nossa nação, para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém.